Efésios 5, 29 ao 32, maravilha isso. Nunca ninguém odiou o próprio corpo, pelo contrário, alimenta-o e cuida dele, como faz Cristo com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão um único ser. Grande mistério é esse, e eu estou aplicando-o a Cristo e a igreja. Efésios 5, 29 a 32, o povo não conhece Bíblia, por isso que ficam dando esses fora aí. Olha o que a Bíblia está falando: o mistério do marido que se une à sua mulher, e o que Deus uniu, que o homem não separe. Este mistério eu aplico a Cristo e a igreja. Cristo e a igreja formam uma unidade indissolúvel, não há como separar Cristo e a igreja. E eu pergunto para você: Cristo pode ter duas esposas? Cristo pode ter várias mulheres? É por isso, meus irmãos, que esses textos que eu estou passando para você, os textos da eclesiologia, são os textos que fundamentam a nossa fé cristã católica. A igreja é também o corpo místico de Cristo, ele é a cabeça, e nós somos os seus membros. Alguém já viu algum corpo correndo por aí sem cabeça? Se você vê, meu irmão, chuta que é macumba, não é de Deus não. Você já viu uma cabeça sozinha falando, me dá um picotinho? A não ser aquele comercial, né? Oh, sai daí, desapega, desapega. Tirando aquilo ali, meu irmão, não existe cabeça viva sem corpo, e não existe corpo sem cabeça, amém? Efésios 5 está falando isso a respeito da igreja. Se você larga a igreja, você quer só uma cabeça, e o que você vai fazer com a cabeça? E se você larga Jesus, aí você largou tudo. A igreja é o corpo, Jesus é a cabeça. Não existe corpo sem cabeça, não existe cabeça sem corpo, é uma unidade. O que nos cabe é amar a igreja. São Cipriano disse: não pode ter por pai a Deus quem não tem por mãe a igreja. Deus é meu pai, a igreja é minha mãe. Um dia eu estava pensando uma coisa, e é uma verdade. Ah, padre, o senhor trabalha muito. Estou falando de trabalho, estou falando de acolhida. Claro que eu nunca quis ser outra coisa na vida, sempre quis ser padre. Mas tudo que eu tenho na vida é graças à igreja. Eu estava pensando, o que eu tenho que não é graça da minha família, né? É a igreja que me deu uma paróquia, e foi a partir da paróquia que eu pude exercer o meu ministério e crescer como sacerdote, como um pregador. A igreja que me deu uma casa, que me alimenta. É a igreja que paga alguém que lava minhas roupas. É a igreja que paga alguém que faz a minha comida. É a igreja que me emprestou o carro, é da paróquia, mas eu ando no carro. Quer dizer, tudo, até o carinho que as pessoas têm por mim, é porque é padre. E quem me ordenou padre? A igreja. Quem me colocou aqui? A igreja. Então eu devo a minha vida à igreja. É uma mãe boa. Não é uma mãe perfeita não. Boa é uma coisa, perfeita é outra. Mas é uma mãe que nós devemos amar. E quando se ama, a gente entende. Quando se ama, a gente cala. Quando se ama, a gente sacrifica. O amor, ele fala mais alto. Este amor que nós devemos ter. A igreja vai com lentidão. A igreja é devagar. Ninguém precisa falar que a igreja é rápida. Tem gente que já está lá na frente. A igreja, lá atrás. Você vê alguém muito velhinho andando? Devagar. A pessoa anda assim, ó. E tá bom que anda, tem gente que não anda. Esse aí pelo menos não. O que é isso, velho? Dá uma corrida aí. Não tenho 15 anos, eu tenho 30 anos mais. Eu tenho 2.000 anos e eu ando devagar. Mas eu ando devagar não é por causa da minha idade, não. A igreja vai lenta, que você esquece que ela carrega a todos nós. E tem gente que é muito pesado de pecado. Então as pessoas que a igreja carrega, que tornam a igreja lenta, porque nós somos a igreja. Se você tivesse um pecado a menos,
a igreja não teria um pecado a mais. O nosso pecado, ele mancha toda a igreja. A nossa vida, ela pesa na igreja. É interessante ver os filhos falando da mãe. Mãe, cabelo branco, hein? Mãe, está cheio de pé de galinha, hein? E o filho esquece que ele está criticando a mãe, e quem deu para a mãe os cabelos brancos e as rugas foi ele. Foi a desobediência dele, foi a rebeldia dele, foi a falta de amor dele. Tem muita gente que olha para a igreja e diz: essa igreja, cabelo branco, cheio de ruga, é o filho falando da mãe, é o sujo falando do mal lavado. A igreja tem a nossa cara, a igreja tem a sua cara. Quando alguém olha para a sua cara, que tipo de igreja que ela vê? Que tipo de católico que ela vê? Ela vê um enamorado? Ela vê um apaixonado? Ou ela vê um relaxado? É preciso ter dentro de nós o amor pela igreja. Suporto a igreja esperando que ela melhore, porque ela me suporta esperando que eu me converta. Suportar o outro, sustentar o outro, erguer o outro. Já é hora, meus irmãos, de nos acostumarmos a falar da igreja como uma dama, como a nossa dama, como o nosso amor, como a esposa de Jesus e nossa. Sagrada Família, quando se fala de igreja, primeira coisa que vem à nossa mente: família. Repita: a igreja é a minha família. E a Sagrada Família vem ilustrar isso. Quando nós falamos de igreja, nós estamos falando de família. Eu faço parte desta família. Repita isso: eu. Meus irmãos, no mundo que nós estamos, talvez a igreja, e vou falar sem medo de errar, talvez a igreja seja a única instituição que está levando tapa, bordoada e crítica por defender a família. A única instituição que se levanta contra aquilo que vai contra o casamento, aquilo que vai contra a família, aquilo que vai contra a verdadeira vida. A igreja é aberta à prole, aos filhos, ao esposo, à esposa. Hoje em dia eles querem abolir isso aqui. E como abolir a família? Abolindo aquela que é a sua defensora. Se não podem destruir a família, eles tentam destruir a igreja. A igreja é defensora da família, ela é defensora da sua família. A igreja acompanha a família a vida toda, gente. Nasceu um nenê, leva na igreja. Batizar, ser filho de Deus, receber o Espírito Santo. Aí a igreja devolve o filhinho. A criança vai crescendo, mas ela cai suja. Para ela crescer, ela tem que comer bem. A mamãe lava o filho, não é assim? Tá banho, limpa o cocôzinho. A mãe vai tendo papinha depois do alimento maior. A igreja também tem 2 sacramentos para isso. Sujou por fora, a mamãe lava. Sujou por dentro, vem que nós lavamos. A confissão, a primeira confissão, o perdão dos seus pecados pelo sacerdote. Deus deu à sua igreja, e somente à sua igreja, o perdão dos pecados pela confissão. Saco vazio não para em pé, tem que comer todo dia. A igreja também tem um alimento, o pão da palavra, o pão da Eucaristia. A criança faz a primeira comunhão, continua crescendo. Quando a criança vai crescendo, ela se enche de sabedoria, ela vai estudando, ela já começa a ter sonhos para o futuro. A igreja volta e dá para ela plenitude espiritual. Não basta crescer por fora, é preciso crescer por dentro. O bispo vai e crisma, confirmando o batismo. Aí o rapaz olha para uma moça, sente algo. A moça olha para o rapaz e se enamora. Aí namoram, aí se noivam, e vem a igreja de novo. Ô padre, nós queremos casar. A igreja acolhe tantos e tantos casais para celebrar o matrimônio. Talvez um rapaz ou uma moça pense assim: eu não quero casar, eu estou tão apaixonado pela igreja que você é dela mesmo. A igreja acolhe, prepara no seminário, estuda
e ordena diácono, ordena padre, ordena bispos e devolve para a paróquia para cuidar do povo. As mulheres vão ser missionárias, irmãs consagradas. E no final da vida, todos nós nos igualamos novamente com a unção dos enfermos. A igreja nos acompanha, a igreja esteve presente no início, o batismo. Ela vai estar presente no final, na unção dos enfermos. Nascemos da igreja e vivemos dentro dela. E a igreja vai nos acompanhando, nos dando os sacramentos. A Eucaristia dominical, as orações que fazemos, a leitura da palavra, a missa da família, os eventos, Cego de Jericó e tantas coisas para aumentar a nossa espiritualidade. Tudo isso para santificar e salvar a sua família. Meus irmãos, Jesus concedeu à igreja 3 grandes poderes. Ele concedeu à igreja vários, mas 3 são grandes. Repita comigo quais são os grandes: a Eucaristia, perdão dos pecados, pregação da palavra. São poderes que Jesus não entregou para todo mundo, não. Toma aí, ó. Não. Ele chamou os 12. Aqueles 12 eu posso chamar de embrião eclesiológico. Ali estava nascendo a igreja. 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, o novo povo de Deus. E Jesus entrega para eles o poder da consagração. Tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Tomai todos e bebei, isto é o meu sangue. Fazei isso em memória de mim. Celebra a missa. A última ceia de Cristo foi uma Eucaristia. Jesus celebrou a primeira missa. E a igreja continua celebrando até hoje, através dos seus ministros. O padre, na hora da consagração, se torna sacerdote. E o sacerdote maior é Jesus. Quando eu digo assim: tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Tomai todos e bebei, este é o meu sangue. É o corpo do Padre Cristo? É o sangue do Padre Cristo? É o corpo de quem? É o sangue de quem? Essa é a igreja católica. Somente o sacerdote, ele tem o poder de consagrar. Nem Nossa Senhora. Bonito isso. São Crisólogo diz que na hora da missa, na hora da consagração, Nossa Senhora fica atrás do padre com a mão no ombro. Ela é uma intercessora, mas ela não consagra não. Tem aquele milagre de Medjugorje, que uma das videntes recebeu hóstia na boca, porque o padre proibiu de comungar. São Miguel Arcanjo disse: eu vou te dar a comunhão. E ela coloca a língua para fora, a hóstia aparece na boca dela. E naquela época o padre perguntou assim: mas de onde que São Miguel tirou essa hóstia? Aí Nossa Senhora fala com a vidente: fala com o padre que não fui eu, porque Deus não me deu a graça de consagrar. Isso é somente o sacerdote. A hóstia que ela recebeu, eu tirei da capelinha da casa do Senhor. A hora que o padre chegou em casa e abriu o sacrário dele, a teca estava vazia. Era aquela hóstia que São Miguel tinha dado para aquela vidente. Olha o que é a igreja para você. Pega um rapaz, pecador, fraco, o prepara, o veste de maneira digna, para que através dele a hóstia se vire corpo, o vinho se transforma em sangue e você possa comungar. A multiplicação continua acontecendo. Primeiro poder é esse. Segundo poder, de perdoar os pecados. Recebei o Espírito Santo. Os pecados que vocês perdoarem, olhou para os discípulos, serão perdoados. Os pecados que vocês não perdoarem, não serão perdoados. Eu confesso com Deus. Mas onde está o sacramento da confissão que Jesus entregou para os seus discípulos? Jesus não diz: quem tiver pecado, confesse com a Deus. Não, ele diz: vocês vão perdoar os pecados. Por isso que a gente confessa. O padre confessa, o bispo confessa, o papa confessa, todo católico confessa, porque é na confissão que você se reconcilia com Deus. Terceiro poder, o poder de pregar o evangelho. Jesus olha para os 12 e diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho, batizai a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a observar tudo
que vos ordenei. Esta é a nossa igreja. Pode levar a Sagrada Família, traga São João Paulo II. Quando é que a igreja começa? Quando Jesus olha para Pedro, que ainda se chamava Simão, e ele pergunta para Simão: quem dizem os outros ser o Filho do Homem? Uns falam que é João Batista, que é Elias, que é uns profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Deus vivo. Tu és o Cristo. E Jesus diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Meus irmãos, o que diz as igrejas protestantes? Que Jesus não edificou a igreja sobre Pedro, mas sobre a pedra. Pedro é o homem, pedra é a confissão de Pedro. Então todo aquele que diz Jesus Cristo é o Senhor, sobre ele pode edificar a igreja. Só que o texto não está escrito em português, o texto é aramaico, é grego, e o nome de Pedro é Kefas. Isso está em Mateus 16, 13 a 19. Tu é Kefas, e sobre esta Kefas edificarei a minha igreja. Só que no português tem alguém que chama pedra. Ô pedra, não, passou para o masculino, Pedro. Pedro é a pedra sobre a qual Jesus edifica a sua igreja. Jesus não usa o plural, me perdoe meus irmãos, se eu estou sendo antiecumênico, mas Jesus não usa sobre ti edificarei as minhas igrejas. Ele diz: sobre ti edificarei a minha igreja, a minha esposa. Nem as portas do inferno vão prevalecer contra ela. Mas aí, padre, ele está só prometendo. Quando é que ele entrega a igreja? Depois da pesca milagrosa, depois da ressurreição, Jesus olha e diz assim: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, me amas? Oh, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. O que é isso, gente? Os cordeiros são dele, as ovelhas são dele. Ele é o bom pastor. Quando ele diz para Pedro: apacenta os meus cordeiros, ele pega o báculo e entrega para Pedro. Pedro agora é o pastor da igreja de nosso Senhor. O sucessor de Pedro é o Papa. Por isso o nosso carinho pelo Santo Padre. Nossa igreja não é igual às outras não tem Pedro, as outras não tem Papa, as outras não tem a ligação direto com o primeiro apóstolo. E nós temos aqui em São João Paulo II a figura retratada daquele que é Pedro para nós. O primeiro Papa, Pedro. Segundo, eu tenho a lista completa aqui. Nós temos ao todo 267 papas. Primeiro foi Pedro, depois veio Lino, Anacleto, Clemente, Evaristo, Alexandre, Sisto, e vai a lista, olha, aqui tem, vai a lista. Depois começa com os que a gente lembra: Pio XII, João 23, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, depois Bento XVI, o atual, Francisco. Se você for voltando, Francisco, João Paulo II, João Paulo I, Paulo VI, João 23, Pio XII, Pio IX, e vai voltando, você vai chegar em quem? Em São Pedro. Como só prova isso, padre? Vai em qualquer livro de história da Igreja Católica e leia lá a sucessão papal. E quando você tiver a graça que eu já tive, e não duvida não que você, se você não acredita, você nunca vai. Eu também não achei que eu poderia ir. Já fui 3 vezes visitar Roma. Quando você entra na Basílica de São Paulo, você entra na Basílica, tem na igreja toda o rosto de todos os papas. Você olha assim, tem uma luz. Pedro é o primeiro. Todos os outros ficam apagados. E lá atrás, a luzinha está acesa no Francisco. O dia que o Papa morre, a luz se apaga. Até que se faz o outro mosaico e acende a luz no novo Papa. E se você for
Pedro, Lino, você vai contar 267 mosaicos, e você vai chegar até Francisco, que é o Papa atual. Por isso o nosso carinho ao Papa. O Papa, meus irmãos, não é apenas o chefe da Igreja Católica, eles querem isso, chefe da Igreja Católica. Tanto é que eu estava lendo uma reportagem, quando o Papa Francisco veio ao Brasil, houve uma reunião com a emissora Record, que é de Edir Macedo, e foi passado para eles: vocês só se refiram a ele como chefe da Igreja Católica, não use Sumo Pontífice, não use Santo Padre, e nunca use sucessor de São Pedro, porque é o sucessor de São Pedro, muito mais do que chefe da Igreja Católica, é sucessor de São Pedro. E se a Igreja Católica fosse hoje 12 pessoas, todo mundo virou outras coisas, ficaram 12, a importância dele não perderia em nada. Ele continua sendo o sucessor do primeiro, que recebeu as chaves das mãos de Jesus, liga e desliga. Por isso, quando você vai a Roma, sempre tem a mitra do Papa com 2 chaves grandes, na mão dele está toda a nossa igreja. Leva o Papa e traz a Basílica Dourada. Ali nós temos a Basílica de São Pedro, só para ilustrar, aqui não vou falar muito não, fica em Roma, e a Basílica que nós mais, essa aqui eu comprei quando eu fui lá, ela toca uma musiquinha, Arrivederci Roma, adeus Roma, até breve Roma, todo mundo sai de Roma chorando, né? Ela toca isso. Quando eu cheguei lá, eu fui lá no meu quarto tocando, quero voltar. Mas a Basílica de São Pedro, quem já viu pela televisão, é isso aqui, uma réplica idêntica. É aqui dentro que está sepultado São Pedro. Quando você assistir a missa do Papa pela televisão, você vê que embaixo do altar do Papa tem um buraco preto. Aquele buraco escuro, ali está o túmulo de São Pedro, primeiro Papa. Por isso que o Papa celebra a missa em cima do túmulo de São Pedro. Quando você vai nessa Basílica de São Paulo, onde tem todos os papas, lá está o túmulo de São Paulo. As 2 colunas da igreja, São Pedro e São Paulo. As colunas da nossa fé. Leva a Basílica, traz Nossa Senhora, com ela nós finalizamos. Eu estou de olho ali por causa do tempo do DVD. Se deixar, vai, viu? Se deixar, vai. E tem muita coisa. Gente, eu peguei Nossa Senhora Aparecida, é que para nós a gente tem um chamego especial, né? Mas seja que Nossa Senhora, o nosso amor é o mesmo. A igreja de Cristo é aquela que recebeu aos pés da cruz a sua mãe. Eis aí o teu filho. Jesus estava falando, eis aí a tua igreja. Igreja, eis aí a tua mãe. Por isso que nós falamos que Maria é mãe da igreja, porque o discípulo amado simboliza Jesus. Não poderia terminar, meus irmãos, sem tocar num ponto crucial e ao mesmo tempo fechando a pregação. Quais são os 4 atributos da nossa igreja? O que me denomina católico e não outra coisa? Una, santa, católica e apostólica. São os 4 atributos fundamentais da igreja. Quero ir aqui às minhas anotações para que eu não esqueça de nada. A igreja é una. Por quê? Repita, ela tem uma só doutrina, uma só liturgia, um só governo. Se você sair do Brasil e for à missa lá na China, o ritual é o mesmo, as leituras hoje são as mesmas, a cor do paramento é o mesmo, o culto da igreja é o mesmo, a liturgia é uma, o chefe é um, a igreja é una. Sobre ti edifico a minha igreja. Una. A igreja é também santa. Santa em quê? Repita, santa no seu fundador. Jesus é santo. Ela é santa no seu fim. Qual que é a finalidade da igreja? Nos levar para Deus. Finalidade, santidade. Ela é santa nos seus sacramentos. Ela é santa nos seus ensinamentos.
e ela é santa nos seus membros. Você pode não ser só santo, mas eu tenho certeza que você também não é só pecador, não. Você tem muita coisa santa na sua vida. A igreja é santa. A igreja, ela é católica, que significa universal. Ela é para salvar a todos. E ela é apostólica, porque somente a igreja católica vem dos apóstolos, que são os bispos. Por isso que os bispos, junto com o Papa, eles formam o que nós chamamos de colégio apostólico, que são aqueles que receberam diretamente a igreja. E nós acreditamos no testemunho apostólico, a ressurreição de nosso Senhor, una, santa, católica e apostólica. O que nós falamos romana? Quem sabe? Porque a sede é em Roma. Por quê? Isso, porque São Pedro foi enterrado em Roma. Se a igreja que veio de São Pedro é a igreja do Papa, onde o Papa tem que morar? Junto do túmulo de São Pedro. Agora se descobriu, meu irmão, por isso que o Papa mora no Vaticano, que o Vaticano fica junto da Basílica, que tem a tumba de São Pedro, e todo Papa deve morar ao lado da tumba de São Pedro, porque ele é o sucessor de Pedro. Meus irmãos, espero que no Rio não, porque foi esta breve explanação, que se for falar da igreja, é muita coisa maravilhosa que existe, mas isso é importante para que você a ame, para que você a defenda, para que você reze por ela, e para que você não tenha vergonha de dizer: eu sou católico, eu amo a minha igreja. E procure conhecer a sua igreja. Assista os canais católicos, assista programas de formação, leia a Bíblia, tenha livros na sua casa. E eu quero indicar um aqui, fecha aqui em mim, não vou ganhar nada com isso, mas vale a pena quem não tem ter e você ler. A Igreja do Deus Vivo, do Frei Battistini. É um livro pequeno, um livro em lições, e aqui você vai conhecer o resumo de toda a sua fé. Se você não adquirir a Igreja do Deus Vivo, do Frei Battistini, você espera um pouco, que até nos primeiros 3 meses do ano que vem, eu vou lançar também um livro sobre apologética, em defesa da fé católica, com tudo isso que eu falei e muito mais. Lá terá um milagre de Lanciano, milagre de Nossa Senhora de Guadalupe, a fundação da igreja, textos bíblicos, falando que Maria só teve Jesus, a importância dos sacramentos, o estudo dos mandamentos, sucessor de São Pedro, que é o Papa, devoção a Nossa Senhora, um livro para você carregar, para você ter. Vai ser um livro menor, um pouco mais grossinho. Qualquer dúvida, você vai consultá-lo. O importante é você conhecer, porque não se ama. Então diga para quem está do seu lado: conheça a igreja para que você possa amá-la mais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E aplaudamos com alegria a nossa fé e a nossa igreja.